Irmãos, abra sua Bíblia, no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 2. Nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 4. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 2 ao 4. Amém? Diz o seguinte: alguns homens vieram dar esta notícia a Josafá. Uma grande multidão de Edom, da além do mar, está vindo atacar-te, e já estão em Azon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor, e convocou um jejum em todo Judá. E Judá se uniu para pedir socorro ao Senhor. E vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem ao Senhor. Amém? Meu Deus, fala conosco de uma forma graciosa, poderosa nesta noite. Que cada vida, meu Pai, seja tocado agora pelo poder sobrenatural da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podeis assentar, por favor. Essa noite, nós vamos falar de 4 pilares para a vitória da família no meio da crise. 4 pilares para a vitória da família no meio da crise. Irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para a palavra de Deus, o plano de Deus para todas as famílias é sempre de felicidade, de paz, de harmonia. Deus, Ele quer o melhor para a família. Deus, Ele não quer maldição. Deus não quer o pior na família. Mas Deus, Ele quer ver a sua família sendo abençoada. Deus, Ele quer ver a sua família sendo bem-sucedida. Mas se de um lado existe um Deus que Ele quer a sua família abençoada, que Ele quer harmonia, que Ele quer paz, que Ele quer felicidade na tua casa, na tua família, vitórias. Do outro lado existe um inimigo, Satanás, que todos os dias ele vai trabalhar para destruir famílias. Todos os dias Satanás ele trabalha para destruir a sua família. Todo dia Satanás ele trabalha com um plano, com um propósito de arrebentar as famílias. Essa é a estratégia de Satanás. A Bíblia ela mostra aqui nessa passagem que as famílias de Jerusalém e de Judá, eles estavam ali, tudo bem, tranquilo, mas de repente, chega a todas aquelas famílias uma má notícia. Estão vindo contra vocês grandes exércitos, e eles estão vindo para destruir a vida de vocês, estão vindo para destruir famílias. De repente tudo muda, todo o quadro muda, tudo que estava tranquilo, tudo que estava caminhando bem. De repente chega uma notícia de uma guerra, chega uma notícia de uma batalha que eles teriam que enfrentar, um exército muito grande que eles teriam que enfrentar. E aí, o texto diz que o medo tomou conta deles, a ponto deles não saberem o que fazer, deles não saberem como agir naquele momento. Isso criou uma grande crise naquele lugar. E todas as famílias ali, eles ficaram desesperados com aquela situação. Como que nós vamos fazer agora? Como que nós vamos enfrentar essa guerra? Como que nós vamos enfrentar esta batalha?
Irmãos, os dias que nós estamos vivendo hoje não é muito diferente aqui do que está dizendo a palavra. Só que o nosso inimigo hoje, ele está invisível. E quantas pessoas estão perdidas sem saber o que fazer, sem saber como agir. Existe um inimigo, existe uma guerra, existe uma batalha, que nós estamos nela, que está na nossa frente, que nós temos que enfrentar. Como que nós podemos agir nesse momento? Como que nós podemos agir nessa crise? Como que nós podemos agir nesta guerra, nesta batalha? Como vencer essa crise? Como vencer essa guerra? Como vencer esta batalha? Josafá, sendo o responsável por aquele povo, a Bíblia diz que Josafá, como líder daquele povo, líder daquelas famílias, eles os leva a uma reação. E Josafá estabelece 4 pilares que os levaram a uma grande vitória no meio da crise. Josafá chama todo aquele povo. Ele estabelece ali 4 pilares para eles vencerem a guerra, para eles vencerem a batalha. O primeiro pilar está aí no versículo 3. Primeiro pilar, buscar o Senhor no meio da crise. Buscar o Senhor no meio da crise. Josafá buscou o Senhor e ele convocou um jejum em toda Judá. Ele chamou toda Jerusalém, toda Judá, ele chamou toda a nação, ele chamou todo o povo. E ele diz assim, olha, vamos buscar o Senhor, é momento de buscar o Senhor, é momento de orarmos, é momento de jejuarmos, é momento de consagrarmos ao Senhor a nossa vida. Vamos buscar a presença do Senhor para que nós possamos vencer esta guerra, esta batalha. Mateus capítulo 6, versículo 33, o que Jesus nos ensina? O Senhor diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse assim, olha, se vocês buscarem em primeiro lugar, seja o que for, seja em que momento for, se vocês se renderem diante do Senhor, se vocês buscarem a Deus em primeiro lugar, se vocês voltarem o coração para Deus em primeiro lugar, se vocês voltarem a mente de vocês para Deus, todas as coisas à frente, elas serão acrescentadas na vida de vocês. Basta Deus ser primeiro. Basta o coração, o seu coração, o Senhor ser primeiro. Então a palavra diz que todo Judá se reuniu para pedir socorro ao Senhor. A gente precisa entender, irmãos, que é momento de buscar a Deus como nunca. Este é o momento, esta é a hora de nós buscarmos ao Senhor como nós nunca buscamos. De nós colocarmos o nosso rosto no chão, o nosso rosto diante de Deus, de nós abrirmos o nosso coração e buscarmos a Deus como nós nunca buscamos na nossa vida. E eu quero dizer mais, meu irmão, se você crê em Deus, se você crê na palavra de Deus, se nesta situação que nós estamos vivendo, se nessa crise que nós estamos vivendo, se nessa guerra que nós estamos enfrentando, se você não buscar o Senhor nessa situação, se você não tiver ânimo para buscar a Deus agora, meu irmão, você não vai buscar mais nunca. Se você não preocupar em buscar a Deus, como você nunca buscou na tua vida, você não vai buscar mais nunca. Este é o momento da igreja se unir. Este é o momento de nós nos unirmos. Este é o momento da nossa família nos unirmos. E nós buscarmos o Senhor em prol de uma vitória. E nós buscarmos o Senhor para vencermos esta crise. Nós não vamos vencer essa crise pela carne. Nós não vamos vencer essa crise, irmãos, na sabedoria humana. Nós não vamos vencer essa crise só pela medicina. Nós vamos vencer essa crise, em primeiro lugar, pelo poder de Deus. E nós precisamos entender isso.
Aquele povo estava enfrentando uma crise como nunca, uma guerra como nunca, uma batalha como nunca. Mas ali Josafá leva eles a uma consciência: vamos buscar o Senhor, vamos nos render diante do Senhor. Se o Senhor estiver conosco, nós vamos vencer. Se Deus estiver com você, irmão, você vai vencer a guerra. Se Deus estiver com você, a tua família vai vencer no nome de Jesus. Segundo pilar: profetizar vitória no meio da crise. Profetizar vitória no meio da crise. Josafá leva aquele povo a uma consciência, né? E no meio da intercessão, no meio da oração, então eles começam ali a declarar profeticamente a vitória. Eles começam ali profeticamente, no versículo 6, eles começam a dizer assim: Senhor, nas tuas mãos há força e poder. A força humana que nós não temos para vencer esse inimigo. A força humana que nós não temos para vencer essa batalha. Nas tuas mãos há força e poder. A força que essa nação precisa, a força que nós precisamos, está nas tuas mãos. Eles começaram a declarar profeticamente. Não há quem possa resistir o teu poder. O exército inimigo é grande, o exército inimigo é forte, o momento é difícil, Senhor, mas nós declaramos: não há quem possa resistir o poder do nosso Deus, não há quem possa resistir a força do nosso Deus. E aí eles ainda profetizam mais e dizem assim: Senhor, o Senhor nos prometeu, como descendência de Abraão, que e se em algum momento viesse sobre a nossa vida a espada, se viesse sobre a nossa vida o juízo, se viesse sobre a nossa vida alguma praga, alguma fome, e nós nos apresentássemos diante do Senhor, e nós nos apresentássemos diante do teu altar, e nós nos apresentássemos no templo do Senhor, na casa do Senhor, o Senhor nos ouviria. O Senhor ouviria o nosso clamor e o Senhor nos livraria. Por isso, Deus, nós estamos proclamando a tua força. Por isso, Deus, nós estamos proclamando a tua graça. Meu irmão, é momento de profetizar vitória. Não deixe a sua mente ser enxertada só com o que a mídia está dizendo. Não deixa a sua mente ser enxertada só com o que as pessoas lá fora estão dizendo. Enxerta a tua mente, o teu coração, com uma palavra, com a graça de Deus. Profetiza vitória no meio da tua casa. Profetiza vitória no meio da tua família. É hora de você levantar como profeta dessa casa. É hora de você levantar como profeta dessa família. E você começar a declarar: meu Deus, a tua presença está neste lugar. O Senhor é conosco, Pai. E se o Senhor é conosco, se a tua mão é conosco, se a força do Senhor é conosco, nenhum mal vai entrar neste lugar, nenhum mal vai se apoderar da minha casa, nenhum mal vai se apoderar da minha família, porque eu estou debaixo de uma promessa que se viesse espada, que se viesse fome, que se viesse praga, não entraria, em nome do Senhor. E eu creio e eu declaro isso em nome de Jesus. Aonde estão os profetas? Meu irmão, aonde estão os profetas? Aonde estão aqueles que carregam a palavra? Aonde estão a profecia, a palavra profética daqueles que dizem que estão em Cristo? Eu estou em Cristo, eu acredito em Cristo, eu acredito na palavra de Deus. Aonde está a palavra profética desses? De declarar na sua família, de declarar na sua casa a bênção, de declarar na sua família a vitória. Meu irmão, vamos levantar como igreja, e vamos declarar que Deus sara na nossa casa, que Deus cura na nossa casa, que Deus cura essa nação, que Deus cura essa cidade, que Deus é Deus que sara, que Deus é Deus que é maior do que qualquer praga, que Deus é Deus que é maior do que qualquer enfermidade. Deus está acima. Josafá estava ensinando aquele povo: não vamos abaixar a cabeça, não vamos aceitar, não vamos admitir a derrota, não vamos aceitar que nenhuma praga, nenhum mal é maior do que o nosso Deus. Tem um Deus poderoso conosco. Quantos estão entendendo isso aí, irmão? É hora de abrir a boca e profetizar a vitória.
não é só receber lá da mídia, não é só receber do homem, não é só ouvir lá fora e falar, estava ruim mesmo, meu Deus, isso, não, profetiza a vitória. Profetizar a vitória no meio da crise. Nós temos que chegar no meio da crise, no meio da guerra, no meio da luta, no meio da batalha e começarmos a profetizar a nossa vitória. Quarto pilar, irmão. Terceiro pilar. Dar ouvido à palavra de Deus no meio da crise. Dar ouvido à palavra de Deus no meio da crise. O que vale para você neste momento? A palavra da mídia ou a palavra de Deus? O que vale para a sua família nesse momento? A palavra da mídia, a palavra do mundo? A palavra da medicina só? Ou a palavra de Deus? Qual que tem mais valor? Nós precisamos dar crédito à palavra de Deus. Vencer nessa crise no poder e na autoridade da palavra do Senhor. Quando aquele povo começou a buscar o Senhor, começaram a jejuar, começaram a colocar Deus e buscar intensamente a presença de Deus. Quando eles começaram a profetizar a bênção, o poder do Deus deles no meio daquela crise, aí o que acontece? Deus manifesta naquele lugar. O versículo 14, 15 diz, então o Espírito do Senhor veio no meio da congregação. Eles estavam dentro do templo orando, estavam dentro do templo buscando. Então o Espírito do Senhor visitou aquele lugar, o Espírito do Senhor veio no meio deles. Meu irmão, quando nós buscamos a presença de Deus em primeiro lugar, quando nós profetizamos a vitória no nome de Jesus, o Espírito de Deus, ele enche a nossa vida, o Espírito de Deus, ele enche a nossa casa, o Espírito de Deus, ele enche a nossa família, o Espírito de Deus, ele enche a igreja. O Espírito do Senhor, ele manifestou, veio no meio da congregação e disse, dai ouvidos a Judá, dai ouvidos a Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, e nem vos assusteis por causa dessa guerra, não temais e nem vos assusteis por causa dessa crise, não temais e nem vos assusteis por causa deste momento difícil, porque esta luta, esta guerra, esta crise, esta batalha não é mais vossa, mas a partir de agora ela é de Deus. A partir de agora essa guerra é minha, a partir de agora essa batalha é minha. Meu irmão, entenda isso em nome de Jesus. Se a igreja buscar a Deus em primeiro lugar, se a igreja buscar, se a igreja orar, se a igreja profetizar a bênção, se a igreja profetizar a vitória, se a igreja, irmão, dá ouvido à palavra de Deus, dá ouvido o que está na palavra de Deus, o Espírito do Senhor vai manifestar na tua vida, vai manifestar na tua casa e vai dizer, filho, tenho uma notícia para você, essa crise não é sua, essa batalha não é sua, essa luta não é sua, ela agora é minha. E eu quero profetizar em nome de Jesus. Você que está aqui na igreja, você que está ouvindo essa palavra, aonde você estiver, não sei qual é a crise que você está enfrentando, não sei qual é a guerra, não sei qual é a batalha, mas se você buscar a Deus intensamente, se você profetizar a vitória, se você dar ouvido à palavra de Deus, a guerra não vai ser mais sua, a batalha não vai ser mais sua, ela vai ser de Deus. Quem vai guerrear por vocês é Deus. Deus entra na frente agora e diz, Jerusalém, Judá, a guerra agora é minha. Quantos creem que o nosso Deus é o mesmo, irmão, que pode fazer isso hoje? Deus, ele é o mesmo. Sabe o que está acontecendo aqui, irmão? Deus está esperando a atitude da igreja. Deus está esperando a atitude dos crentes, Deus está esperando a atitude dos filhos. Essa é a hora que Deus vai conhecer a igreja. Quem é quem? Eu sempre disse aqui, irmão, falar que é crente é fácil, andar com Bíblia é fácil, falar que é de Deus, só então em Cristo é muito fácil. Mas agora é a hora de provar quem
realmente está em Cristo, quem realmente crê, quem realmente o Evangelho está dentro dele, porque quem o Evangelho está dentro dele, a palavra está dentro dele, ele não vai fugir, ele vai entender, agora que é a hora de eu estar na igreja, agora que é a hora de eu buscar, agora que é a hora de eu estar na presença de Deus, é agora, este é o momento, essa é a hora de eu me entregar como nunca diante de Deus. Este é o momento. A gente precisa manter um distanciamento social. É necessário um distanciamento social. Mas não podemos ter um distanciamento espiritual. Não podemos afastar de Deus. Não podemos afastar do altar de Deus. Não podemos deixar de congregar. Não podemos deixar de vir na igreja. Você precisa entender o mundo espiritual. Nós, como igreja, precisamos entender a estratégia de Satanás, a estratégia do inferno, irmão. Satanás quer nos afastar do altar de Deus, quer nos afastar da igreja, quer nos afastar da presença de Deus. E tem muita gente aceitando isso. Eu não estou dizendo para o pessoal que é do grupo de risco. Se você faz parte de um grupo de risco, há uma necessidade de você ficar em casa, meu irmão, fique, mas não deixa de orar, não deixa de buscar. Mas se você não faz parte de um grupo de risco, pelo amor de Deus, levanta e anda no nome de Jesus. Levanta e mostra a tua fé no nome de Jesus. Vai para a casa do Senhor, vai para o altar. Porque se você não buscar agora, depois, não vai adiantar não, irmão. Nós temos que mostrar isso hoje. Quando o Espírito do Senhor visita, ele diz, essa guerra agora não é minha, essa guerra agora não é de vocês, essa guerra é minha. Aí o versículo 18 diz que todo aquele povo, então Josafá, e toda Judá, e Jerusalém, todos os moradores de Jerusalém, colocaram o rosto em terra. Colocaram o rosto em terra e começaram a adorar a Deus. O que a gente aprende aqui, irmãos? Quarto pilar, adorar a Deus no meio da crise. Adorar a Deus no meio da crise. A verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, irmão, é aquela que é no meio da guerra, é aquela que é no meio da crise, é aquela que é no meio da batalha. A lágrima está descendo, o coração está apertado. A luta está grande, a batalha está grande, ó, o exército inimigo é enorme que está vindo lá. Mas eu estou aqui adorando. Eu estou aqui glorificando, eu estou bendizendo o nome do Senhor. Todo Judá e Jerusalém agora estava lá adorando, bendizendo o nome do Senhor. Os inimigos estavam vindo, o exército inimigo estava vindo, a guerra era grande, a batalha era grande, mas eles estavam adorando. A batalha pode ser grande, a guerra pode ser grande, mas quando você está adorando, quando você está bendizendo o nome do Senhor, sabe o que está acontecendo? Você começa a vencer, o inimigo começa a ser derrotado. No meio da crise você fala negativo, você fala que não pode, você fala que não vai dar conta, não tem jeito, estou tristinho, estou desanimadozinho, meu Deus, você não vai chegar a lugar nenhum, o inimigo cresce. Mas quando você adora, quando você bendiz o nome do Senhor, a batalha não está fácil, a guerra não está fácil, mas você está adorando, você está exaltando, você está bendizendo o nome do Senhor. Meu irmão, pode ter certeza de uma coisa, naquele momento você está vencendo, tua família está vencendo, tua casa está vencendo. A gente precisa aprender a adorar no deserto. A gente precisa adorar no tempo difícil. A gente precisa adorar no meio da crise, da batalha, da guerra. Aprender a adorar. Famílias que creem na vitória, adoram a Deus no meio da crise. Famílias que creem em Deus, irmãos, adoram ao Senhor em qualquer momento. É hora da igreja buscar a Deus como nunca. Eu e você, como servos de Deus, buscarmos a Deus como nunca. É hora de lançarmos a palavra profética na nossa casa, na nossa família, nessa nação, nessa cidade. É hora de dar ouvido à palavra de Deus, o ensinamento de Deus. A palavra de Deus, ela vale mais do que qualquer palavra lá fora. A palavra de Deus, ela vale mais, irmão, do que qualquer palavra que vier. Pode levantar quem quiser e falar que não tem mais jeito, mas a palavra do meu Deus está dizendo que Ele entra na guerra, está dizendo que Ele entra na minha batalha, está dizendo que Ele está na frente, e é isso que eu creio. É isso que nós temos que crer. E então, nós vamos adorar, nós vamos exaltar.
Vamos glorificar, porque tem um Deus que nos dá a vitória. Irmão, eu quero dizer um negócio para você que eu quero que você entenda. Olha bem, até os governantes, eles entendem que a igreja precisa estar aberta. Já parou para pensar nisso? Até os governantes entendem que a igreja precisa estar aberta. Por que a igreja precisa estar aberta? Porque eles entendem que as pessoas precisam praticar a sua fé. As pessoas precisam buscar a Deus. As pessoas precisam se fortalecer em Deus, se fortalecer no Senhor, no momento de crise, no momento difícil. A igreja precisa estar aberta para a oração, para que as pessoas possam ir, para que as pessoas possam adorar. Até os governantes sabem disso. Pena que tem muitos servos de Deus que não entendem isso. Tem muitos que não entendem isso. É um privilégio a igreja estar aberta, é um privilégio nós podemos orar, é um privilégio nós podemos estar na presença de Deus, irmão. Porque enquanto nós estamos aqui, neste momento que você está aqui, neste momento que nós estamos na presença de Deus, você está vencendo, sua família está vencendo, sua casa está vencendo, o inimigo está caindo lá fora, em nome de Jesus. Quem pode entender isso aí, irmão? Amém.